Eu gostaria de convidar a pastora Helena. A pastora Helena, juntamente com o seu esposo, tem sido um casal abençoador para as nossas vidas, para o Brasil. Essa mulher é uma grande mulher de Deus. Nós vamos agora cobri-la em oração, porque a palavra que o Senhor irá ministrar aos nossos corações, o Senhor já colocou no coração dela. Vamos orar, estenda as mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua serva, ó Deus. Deus, que ela possa neste momento desaparecer, Senhor, mas que seja o Senhor através da vida dela. Usa a tua filha poderosamente, ó Pai, com unção, com a revelação da tua palavra, Pai, para que haja cura neste dia, nesta manhã, para que haja, Senhor, salvação, para que haja entre nós, Senhor, arrependimento, quebrantamento, ó Deus, e mudança de vida. Usa a tua filha, Senhor, que os nossos corações possam estar sensíveis à tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, pedir que todo impedimento, todo empecilho, toda preocupação saia nesta manhã das nossas vidas, dos nossos corações, para que possamos receber a tua palavra, o teu alimento, Pai. Usa a tua filha, Senhor, é a nossa oração de gratidão, de entrega, Senhor. Entregamos a vida dela em tuas mãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia, a paz do Senhor. Que bom que a gente está juntos novamente. Ano passado nós estivemos aqui, foi um tempo tão precioso. E hoje o Senhor tem algo novo para nós. Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Superação. Que tema apropriado nesses dias que nós estamos vivendo. Como pessoas e também como nação. Nós estávamos hoje no café da manhã, ali na casa dos pastores, conversando e compartilhando de como nós, como igreja, somos uma força tão grande. A gente não tem ideia do poder de que estamos investidos pela cruz de Cristo e pela sua ressurreição. É como se nós fôssemos armadas e perigosas, mas a gente não tira as armas da bainha. É como se a gente estivesse apanhando na cara do inimigo, estando armadas e podendo reagir. E é tempo da igreja se levantar em oração. A oração, gente, ela não é só uma lista de pedidos. A oração é o lugar onde acontece o relacionamento com Deus. Então, se você não tem uma vida de oração, se você não ora, além daquelas trivialidades, oração para almoçar e jantar, oração para pedir a Deus proteção durante o dia e oração para agradecer durante a noite, nós temos que avançar, nós temos que sair dessa conversa superficial. Você tem umas pessoas que você conhece na sua vida e que você sabe quem é, sabe o nome, e você passa por ela e fala, bom dia, boa tarde. Algumas pessoas, às vezes, que trabalham lá no comércio, perto da sua casa, né? Então você, às vezes, sabe até o nome da menina da padaria, mas você não tem nenhuma conversa íntima com a menina da padaria, a não ser que você tenha um relacionamento fora do balcão. Mas normalmente a gente interage com algumas pessoas, mas não tem intimidade com essas pessoas, não é verdade? A gente, às vezes, vai no médico, é seu médico de longa data, seu cardiologista, seu dermatologista, e você chega ali e você interage com o seu médico,
Mas se você não evolui, se é apenas o seu relacionamento profissional, por mais confiança que a gente precisa ter num profissional da saúde, você não vai chamar ela para o aniversário do seu filho, para suas bodas de prata. Normalmente não é o tipo de convite que você faz para um médico. Por quê? Porque é uma interação profissional. E uma realidade triste da igreja hoje é que a gente está experimentando com Deus uma relação profissional, uma interação. A gente chega para Deus com as nossas listas de pedido, porque a gente entende que Ele é o autor da vida, que a vida e a morte estão no poder das suas mãos, e que sem Ele a gente não é nada. Então, de vez em quando, a gente vem na igreja e paga as nossas contas. E a gente se sente bem. E a gente pensa, uau, está tudo em dia com Deus. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta, não mato, não roubo, não adultero. Então está de boa. Isso é boa noite, boa tarde, bom dia, gente. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E a palavra reconciliação fala de reatar um relacionamento que tinha sido interrompido pelo pecado. E Jesus vem, paga o preço, dá a sua vida. É como se Ele colocasse a chave de volta na sua mão e falasse: você tem direito de voltar para casa. A casa é sua novamente. Entra na presença do Pai a hora que você quiser. Mas a gente continua como aquele filho mais velho. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? O filho mais velho não saiu de casa. O filho mais velho ficou trabalhando para o pai. Mas quando ele chegou em casa, vindo de um dia de trabalho, do campo, quando ele chegou na sede da fazenda, a casa dele, tinha uma festa. E ao invés dele entrar a casa dentro, ele chamou um empregado e perguntou para um outro empregado o que estava acontecendo na casa dele, na casa onde ele morava com o pai. Ele estava em casa, mas não tinha intimidade com o pai. Superação, segundo o dicionário, é ir além de, exceder, ultrapassar, ser melhor que, vencer, subjugar, transpor. Isso é superar. Superar. É tudo isso que eu acabei de dizer. E é interessante que superação, que vem da palavra superar, se a gente olha bem para a palavra e divide a palavra, superação. E aí a gente volta para ir além. Super. Ir além. Superação, exceder. Ultrapassar. É uma super atitude. É sair da mediocridade. É romper com o comum, com o normal. E aí eu me lembro de Mateus, capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 15. Você já conhece essa história, mas nós vamos revivê-la nessa manhã. Mateus 15, e nós vamos ler a partir do verso 21. Mateus 15, 21. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na versão NVI. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito.
Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Esse trecho das Escrituras é muitas vezes questionado por muitas pessoas, porque a resposta de Jesus, ela é muito fria, e Jesus não era nada frio. A compaixão e o amor fluíam dele. A gente vê nas Escrituras tantos episódios onde a misericórdia de Jesus foi manifestada a pessoas que não eram dignas de recebê-la. Mas para essa mulher cananeia ou cirofenícia, Jesus primeiro não responde. Depois ele responde dizendo que ele não veio para ela. E depois ele responde dizendo que não era lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Então a gente tem uma situação aqui dramática. E vários estudiosos já falaram que aqui Jesus estava numa situação, ele estava falando aqui não apenas como o Messias, mas ele estava falando como um judeu. E os judeus naquele contexto, naquele momento da história, tinham muitas divergências, porque os gentios, ou os não-judeus, eram pessoas que muitas vezes afligiam os judeus. Então, a gente tem que se recordar que, historicamente, os judeus ali, na época de Jesus, estavam sendo subjugados pelo Império Romano. E embora no judaísmo as leis do Senhor falem sobre tratar com dignidade e respeito o órfão, a viúva e o estrangeiro, os estrangeiros, naquele contexto histórico, estavam oprimindo e impondo e subjugando os judeus. Então havia uma intolerância dos judeus aos estrangeiros naquele momento específico. Outros estudiosos acreditam que essa mulher era de uma ascendência grego-romana. E por causa justamente dessa ascendência grego-romana, havia uma arrogância, porque era o império dominante. Então Jesus tinha que destruir, quebrar dentro dela aquela arrogância greco-romana. Enfim, os estudiosos têm vários elementos que eles dão acerca desse texto específico. Mas o que eu quero destacar aqui, e eu gosto da ideia de pensar que Jesus foi esticando a fé dessa mulher. Porque Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é misericórdia, e Ele veio para revelar um Deus que não é apenas Criador, mas um Deus que é Pai. E embora Ele tenha vindo sim, dentro do contexto do judaísmo, nenhuma outra etnia, cultura ali esperava o Messias. Quem estava esperando o Messias era o povo judeu. O Messias foi prometido, o resgatador foi prometido para o povo judeu. E é por isso que até hoje o povo judeu tem uma certa dificuldade de entender Jesus como Messias, porque Jesus não veio como Moisés, para tirar o povo judeu da opressão de Faraó, e no caso histórico, ali no contexto histórico, Jesus não veio para tirar o povo judeu do Império Romano. Mas o Messias que eles estavam esperando na cabeça deles
Era aqueles que iam libertar eles da opressão romana, da opressão de Roma. Assim como Moisés foi o libertador do povo do Egito. Então o Messias que eles esperavam vinha só para a casa de Israel. Então Jesus não falou nenhuma mentira. Eu vim para a casa de Israel. Eles que estão esperando por mim. Só que aquela mulher antecipou o que chegaria até nós, né? Ela disse, não é lícito tirar dos filhos a casa de Israel e dar aos cachorrinhos. Os cães, naquele contexto cultural também, hoje, quando a Bíblia fala cães, os cães naquele contexto, poucos eram tidos como animais domésticos. Os estudiosos também dizem que os cães eram animais quase que selvagens. Eles viviam pelas ruas, eles viviam à margem. Não era como a gente tem um pet hoje dentro de casa, um animalzinho de estimação. Eram poucos cãezinhos. E nesse contexto, nessa palavra original que Jesus fala, cãezinhos, ele está se referindo ao cachorrinho doméstico. Mas os cães, os estrangeiros, eram chamados de cães. Todos aqueles que não criam, que eram fora do judaísmo, eram chamados pelos judeus de cães. E aí não se refere ao pet, se refere ao cachorro que anda pela rua atacando as pessoas para ter comida. Então ser chamado de cão era um negócio pesado. Mas Jesus não chamou ela de cadela. Mas ele usou uma metáfora. Não é lícito tirar da mesa dos filhos e dar para o cachorrinho que está debaixo da mesa, e dar para o pet. Mas ela, antecipando aquilo que Jesus faria por nós, ela disse, mas as migalhas são suficientes. E Jesus responde para ela, por essa palavra, grande é a sua fé. Por essa palavra. Lá em Marcos ele usa esse termo, por essa palavra, a sua filha está curada. Essa mulher se superou. Ela superou primeiramente a rejeição. Não, primeiramente a rejeição não. Primeiramente ela superou o silêncio. Quantas vezes nós oramos e o Senhor não nos responde? Quem tem oração não respondida aqui? Deixa eu ver. Não significa que ele não tenha ouvido. Nós precisamos de passar por algumas circunstâncias, gente. Você já pensou se você tivesse tudo que você quer, a hora que você quer? Nos tornamos mimados, não é? A gente vê um grande estrago nessa geração. Porque os pais, às vezes, por ter uma carreira, por trabalhar fora, por investir em outras coisas, se sentem meio que culpados. E para não deixar essa culpa tomar conta, ou proteger os filhos, tenta compensar a ausência física de uma outra maneira. Então a gente enche os filhos de brinquedos, enche os filhos de oportunidades, vão passar férias na Disney. Gente, eu era pequena, eu não passava férias nem em Sabará, que é uma cidade lá do lado de Belo Horizonte. Tomava café naqueles copos Lagoinha, aqueles copos que tem aquelas listrinhas assim, da Nadir Figueiredo. Café puro, pão com manteiga, e graças a Deus que tinha Doriana. Não tinha presunto, não tinha ovos mexidos, bacon, cuscuz, queijo Minas. Queijo era dia de festa. Café da manhã, dia de Natal, tinha queijo. Era uma bisnaga que tinha que medir o mesmo pedacinho para cada um, para um não sair em vantagem. Passava manteiga,
Estudei em escola pública a minha vida inteira. E estou aqui. Bem, graças a Deus. Cuidada pelo Senhor. Ganhava presente só no Natal. No dia do aniversário, eu ganhava roupa de cama. O que estivesse precisando, né? Roupa de cama, um cobertor novo. Mas a gente quer compensar a nossa ausência, enchendo os nossos filhos de presentes. Enchendo os nossos filhos de oportunidades e experiências. E aí a gente vai vendo logo, logo, como os meninos vão ficando mal acostumados. Aí eu tinha aquele pensamento, não, eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E eu comecei a trabalhar duro para dar para os meus filhos oportunidades que eu não tive, acesso que eu não tive. Então um dia, nós estávamos na mesa do lanche, o menino chegou e falou, um deles chegou e falou, não tem presunto? Eu falei, não tem presunto. Hoje não deu, mas tem queijo, tem biscoito, tem torrada, tem pão fresco. Não quero. Esperei deixar todo mundo acabar de lanchar. Enfiei todo mundo dentro do carro. E fui lá para debaixo do viaduto. E parei lá e falei assim, olha aquela família lá. E eles com os olhos arregalados foram olhando para... Sabe o que eles comem? Lixo. Eles catam comida no lixo. E vocês estão reclamando que não tem presunto? A coisa ficou feia. E eles ficaram com o olho arregalado. Sabe aquele cano de água lá, ó? É lá que eles tomam banho. Vocês têm uma casa digna, vocês têm chuveiro quente. Vocês têm comida na mesa? Se abrir a boca para reclamar do que tem na mesa, vai ter comigo. Nunca mais reclamaram da ausência do presunto. De vez em quando a gente precisa de levar um choque de realidade, não é não? E eu que sou má, imperfeita, uma mãe com limites, sei dar bons valores para os meus filhos. E Deus? Deus é completo. Deus é perfeito. Deus é um pai que não vai errar a mão com a gente. Nem no cuidado e nem na correção. Ele sabe a exata medida que cada um aguenta, que cada um precisa. Ele é perfeito. E nesse contexto tinha uma mãe aflita, com a filha endemoniada. Essa mulher, embora não seja judia, não fosse judia, com certeza ela já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Com certeza ela colocou no seu coração, Ele pode me ajudar. E o texto diz que Jesus foi lá pelas bandas da casa dela. E quando ela ficou sabendo que Jesus chegou lá pelas bandas de Tiro e Sidom, é Ele, eu vou atrás dele. E ela veio. Jesus, filho de Davi. Gente, só quem usava essa expressão era o povo que reconhecia Jesus como Messias de Deus. Filho de Davi era promessa, era linhagem. Jesus, o Messias, viria da casa de Davi. Então, quando alguém estava gritando, Jesus, filho de Davi, estava reconhecendo que Jesus era o Messias de Deus. Estava adorando o Senhor. Então, aquela mulher, embora ela não fosse judia, ela vinha gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Me ajuda. Minha filha está endemoniada. E Jesus continuou andando. Não deu atenção a ela. O que você faria
Se você, por exemplo, chega num pronto atendimento, num hospital, vou ficar aqui para quem está lá atrás me enxergar. No pronto atendimento no hospital, e você vem com o seu filho acidentado nos braços, e você encontra com um médico logo na entrada e fala: doutor, me ajuda, o meu filho foi atropelado. E o doutor olha para você e sai andando. O que você faria, mãe? Eu não sei vocês não, mas eu tenho uma impressão que eu largava o menino no colo de alguém e voava nesse médico. Você está doido? Não é não? Eu ia partir para cima do cara se ele me ignorasse. Porque o meu filho está necessitando de ajuda. E ele é um profissional que pode me dar uma ajuda. E se ele dá as costas, significa: eu não estou nem aí. Não é isso que a gente pode pensar? Não estou nem aí para o seu filho. Não estou nem aí se o seu filho for atropelado. Isso é uma afronta. E Jesus não respondeu palavra. Então eu fico imaginando, ela veio gritando, todo mundo estava ouvindo. Jesus, filho de Davi, e declarando que ele era o filho de Davi, declarando que ele era o Messias de Deus. E ele não responde. Era motivo suficiente dela falar: picareta, filho de Davi, coisa nenhuma. Eu estou aqui clamando por misericórdia, você me dá as costas. É para isso que o Messias viria? Sei lá, tanta coisa que podia ter passado pela cabeça daquela mulher. Destratado ele, sei lá. Mas ela continuou insistindo. Isso é superação. Não é a primeira porta fechada. Não é o primeiro silêncio de Deus que te faz desistir. Ela tinha a firme convicção de que a cura da filha dela estava nas mãos de Jesus. E por causa disso, ela não desistiu. Ela superou o seu orgulho. Ela superou. O que vão pensar de mim se eu ficar gritando assim? Eu não vou me humilhar não para esse judeu. Eu vou me humilhar por quê? Não é assim que muitas vezes? Às vezes a gente ora para Deus, gente, umas orações bem absurdas. Parece que a gente é que manda em Deus. Parece que Deus é o gênio da lâmpada, que tem que obedecer aos nossos desejos. A gente se esquece que nós somos criatura, Ele é o Criador. Que nós somos os filhos, Ele é o Pai. Que Ele é a autoridade, nós obedecemos. Que Ele é quem dá o ar para a gente respirar. Se tem saúde hoje, seu cérebro está funcionando, é porque Deus permitiu que você acordasse e estivesse me ouvindo aqui. Foi a mão dele que te protegeu para você chegar até aqui. Ele tem todos os nossos dias na palma das suas mãos. A gente tem que entender quem é o soberano. Mas às vezes a gente acha que Deus é nosso servo. Tem gente que, Deus, estou te dando 3 chances, hein? Deus, eu estou indo naquele congresso, hein? Última chance de eu falar comigo, hein? Olha assim, o senhor dá um jeito no meu casamento. A gente faz as nossas escolhas, a gente leva a nossa vida, a gente não pede opinião para Deus para nada, a gente não vive governado pela palavra de Deus, a gente não deixa o caráter de Deus ir moldando o nosso caráter, mas quando tudo dá errado, a gente culpa Ele. Quando acontece uma catástrofe, onde estava Deus? No mesmo lugar que Ele estava na hora que você estava nu, dançando lá no carnaval. No mesmo lugar que ele estava quando você estava se prostituindo com a esposa do seu melhor amigo. No mesmo lugar que ele estava quando você estava puxando um baseado. No mesmo lugar que ele estava quando você estava declaradamente optando pelo pecado e pela desobediência. E aí a gente toma a decisão errada. Os pais e a mãe falam para não casar com aquele cara, a gente casa. A gente desobedece a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os valores de Deus, e depois quer que Deus venha e resolva, e a gente não vai em humildade. Senhor, tem compaixão de mim, como ela está gritando. A gente fala: Senhor, dá um jeito nisso. Porque eu sirvo na sua casa. Eu trabalho na igreja.
Eu sou evangélica desde que eu nasci. Ela veio gritando atrás, declarando que ele era Deus. E aquilo incomodou tanto os discípulos, o silêncio dele, que os discípulos, mestre, manda ela embora. Já está ficando feia, mestre. Acontece com a gente também, né? A gente é discípulo de Jesus, mas pensa que pode dar uma ideia para ele. Que Jesus, deixa eu te ensinar. Manda ela embora, que já está ficando feio. Está ficando mal para o senhor. Ela está expondo a sua reputação. O senhor não faz nada. Ela fala que está gritando aí que o senhor é Messias, o senhor não faz nada, já está ficando desconfortável. O povo já está querendo olhar para ver o que vai rolar. Já está virando um barraco. Manda ela embora, para dispersar o escândalo. E muitas vezes a gente faz isso, né? Ô Jesus, olha aí, o povo está... E aí, senhor, o senhor não vai atender minha oração, não? O povo está vendo aí a minha fé. Eu declaro minha fé, eu honro o senhor, e o senhor não... E aí, não vai fazer nada? Gente, Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. E Ele tem um propósito na sua vida também. Nenhuma luta que você esteja passando é só para você passar a luta. Seja ela qual for, em que nível for, em que área for. Se Deus está permitindo e se você está caminhando em obediência e em submissão, vem cruz para você também. Se o Filho de Deus foi humilhado até a morte e morte de cruz, por que você acha que você não vai ter que passar por humilhação? Se o Filho de Deus foi traído e abandonado, por que você acha que você também não vai ser traído e abandonado? Esse evangelho torto, triunfalista, que fala que você só vai ter vitória. Você só vai ter vitória, mas às vezes o caminho da vitória é um caminho de humilhação. É um caminho de autonegação. Aquela história, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes, para a gente chegar à glória, a gente tem que, o tupete tem que abaixar. E Deus sabe o que cada um de nós suporta, o que cada um de nós aguenta. Ele nunca vai te dar uma luta maior do que aquela que você consegue. Ele é um Pai amoroso. Mas no mundo tereis aflições. Isso é promessa. E o que você vai fazer com as aflições? Oh, vida! Oh, céus! Oh, Deus! Vai fazer nada não, Deus. Por que fulano tem e eu não tenho? Por que o senhor deu para outra e não deu para mim? Depois você fala que é amor, mentira. Vou sair da igreja. Ela continuou. Até incomodar. E os discípulos, Senhor, despede-a. Porque vem gritando atrás de nós. Aí Jesus vira para os discípulos e fala, eu não vim senão para aqueles da casa de Israel. Mais um golpe. Ela estava escutando. E ela se prostra. Ela se prostra e continua clamando. E quando ele finalmente olha para ela e dirige a palavra para ela, ele fala para ela, não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela pega a mesma palavra de Jesus e fala, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ela estava adorando Jesus, ela estava dizendo, o Senhor é tão poderoso que as suas migalhas me são suficientes. Eu reconheço o poder que o Senhor tem. E eu me submeto à humilhação. Eu me submeto a tudo.
porque eu reconheço que só o Senhor pode curar e libertar a minha filha. E quando ela faz essa declaração, ela move o coração de Jesus, porque ela acreditou, ela permaneceu, ela superou o medo do ridículo, ela superou a própria incredulidade, ela superou a discriminação racial, ela superou, ela avançou, ela permaneceu. E foi por isso, Jesus fala para ela, por essa palavra: mulher, grande é a sua fé. Vai, a sua filha está curada, a sua filha está liberta. Mas quando os obstáculos começam a aparecer na nossa jornada, a gente não quer permanecer. A gente começa a responsabilizar terceiros. A gente já notou isso? Quando a coisa, não, eu já orei, Deus não fez nada. Vontade dele, está entregue. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu entreguei nas mãos de Deus, mas desistiu? A mulher podia ter falado, Jesus, o seguinte, minha filha está endemoniada, eu sei que só o Senhor pode curar, tá? Eu já gritei, eu já me expus ao ridículo aqui. O senhor está falando aí que o senhor veio para cá de Israel. Se mudar de ideia, tá? Está nas suas mãos. Responsabilidade é sua. Eu fiz o meu papel, agora te vira aí. Quantos de nós desistimos de orar, desistimos de permanecer, desistimos de superar as dificuldades, né, que a gente vive na igreja, que a gente vive nos relacionamentos, que a gente vive no casamento, e a gente responsabiliza Deus. Não, mas eu orei, eu pedi, Deus não falou nada, aí divórcio, meu filho. Deus não falou nada, então larguei para lá. Deus não falou nada, recolhe e leve, prepare e leve. Pastor, essa oração é mais recorrente do que a gente possa imaginar. Não, fulano já está me talhando sangue, já roubou tudo dentro de casa por causa da droga. Eu já estou orando, Senhor, prepara e recolhe. Quer dizer, você desistiu e você não quer ter trabalho, então pede para Deus matar. Ô Senhor, por que eu fui casar com esse homem, Senhor? Olha esse homem dando trabalho. Chupa essa manga. Quanta gente falou para você não casar? Seu pai falou, sua mãe falou, seu pastor falou. Não, nosso amor é mais forte. Então agora chupa essa manga. O amor é forte, o amor não é um sentimento, não. O amor é a firme decisão de levar uma decisão até o fim. Eu não estou falando aqui, gente, irresponsavelmente, que se você está apanhando do seu marido, que você tem que ficar calada, não. Chama a polícia para ele. Sim, tem casos que não é questão de divórcio, de ficar casado ou não. Quando passa para violência física, esse casamento já acabou. Mas ainda assim, eu conheço mulheres que apanhavam dos maridos. E elas não abriram mão do casamento. E elas denunciaram na polícia, mas falaram assim, eu não abro mão de você, você vai fazer um tratamento. Nós vamos chamar um terapeuta, você precisa se tratar. Tem que identificar o porquê que você carrega essa violência dentro de você. Por que você me agride? Sendo que eu amo você, eu cuido de você, por que você me agride? E aí permaneceu e tratou, e superaram, e ele virou um grande homem de Deus. Ou seja, tem esses casos onde vem uma mulher que não desiste, gritando atrás de Jesus, até que a cura rompa. Por outro lado, a gente viu Abigail. Deus removeu Nabal da vida de Abigail. A mão de Deus removeu Nabal. O que vai ter de Abigail orando aí, né? Leva ele, Jesus, leva ele. Não faça isso. Eu duvido que Abigail, na sua sabedoria, pediu para Deus matar Nabal. Ela agiu como uma intercessora. Ela entrou na brecha entre Davi e Nabal, para que Davi não tirasse a vida de Nabal, para que a casa de Nabal e a casa de Abigail não fosse ferida de morte, e também livrou as mãos de Abigail, as mãos de Davi, de derramar sangue pela sua própria sede de vingança.
Ela livrou 2 homens. Ela não livrou só a casa dela e a Nabal. Ela livrou Davi de cometer uma insanidade. Onde tem uma mulher sábia, a situação muda. Abigail se superou. E a mulher Sirofenícia se superou. Não desistiu, insistiu, se posicionou. Teve uma super ação, uma super atitude. Fez alguma coisa que trouxe a diferença para a casa dela. Infelizmente, gente, a gente vive em dias onde as pessoas, é mais fácil desistir. E a gente pensa que desistindo, que a gente está resolvendo o problema. E não está. Às vezes, a gente só está prorrogando o problema. E muitas vezes a gente está aumentando e potencializando o problema. A gente tem aquela ilusão assim, não, esse casamento está ruim demais, a gente não é feliz mais há muito tempo, e eu mereço ser feliz. Onde na Bíblia falou, você merece ser feliz? Eu, hein, Helena? Misericórdia. Deus não quer que eu seja triste, não. Gente, ninguém é feliz o tempo inteiro, a não ser o bobo alegre. A vida não te dá situações de felicidade. Hoje está todo mundo passando em cima de tudo por causa da tal felicidade, deixando um rastro de destruição e de desgraça atrás de si, por causa eu mereço ser feliz. Você merece e o outro também merece. Mas você passa em cima de todas as instituições, passa por cima da família, passa por cima dos filhos, passa por cima do marido, passa por cima do casamento, passa por cima do pastor, porque eu mereço ser feliz. E no final vai amargar a boca, porque ninguém constrói a felicidade em cima da morte do outro. E para a gente ser feliz, a gente não tem que ter tudo o que quer. A gente precisa de encontrar o nosso lugar em Deus. O lugar que a gente cumpre o nosso propósito em Deus é o lugar da nossa plenitude. Também não significa que você vai ser feliz o tempo inteiro. Eu estou aqui caminhando com o Senhor, mas Jesus falou, no mundo tereis aflições. A adversidade chega, o dia mau chega, as orações não respondidas chegam, as dificuldades financeiras chegam, o desemprego chega, o luto chega, a perda chega, a falência pode chegar. A traição de quem você mais investiu e cuidou, chega. Mas o Senhor não saiu do controle. Eu costumo dizer que, e eu estou vivendo isso nos meus dias recentes, Deus não está medindo forças com Satanás. Ele é Deus, criador de todas as coisas. Satanás é criatura, criado pelas mãos do próprio Deus, que se rebelou contra ele. Na hora que Deus falar, basta, basta. E se Deus não falou basta, é porque Ele tem um propósito. Então continua clamando atrás. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não para de acreditar. Não para de acreditar. O Senhor está esticando a sua confiança. E Ele nunca vai te dar algo que é maior do que aquilo que você pode carregar. Ele está te dando um upgrade. Você quer ser usado no reino de Deus? Então te prepara. Você quer ser uma tocha iluminando o caminho das pessoas? Então te prepara. As pessoas falam comigo, ô Helena, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, passa para mim a sua unção. A luta vai junto, você quer? Para Jesus receber o nome que é sobre todo nome, Ele foi humilhado.
Não pense que seguir a Cristo é diferente. A gente só quer triunfo, só quer vitória. O lindo é que a vitória vem embalada em papéis pardos, em embrulhos feios. Nada na sua vida vai ser desperdiçado. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a sua dor vai te dar um coração mais compassivo, mais empático, mais misericordioso, porque você vai sentir a dor que outros sentem. Então nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais você vai olhar alguém que está atravessando o problema que você está vivendo hoje da mesma maneira. Eu estava conversando com a Eixe lá um tempo atrás e ela dizendo como que ela hoje vê uma mãe que perdeu um filho. Antes ela via com um olhar, tipo, oh, Deus, consola ela. Tem misericórdia, que dor impossível de se sentir, meu Deus, como que ela aguenta? A gente não faz a menor ideia, até que a gente passe pela mesma situação. Então você não sabe o que o outro está passando. Seja gentil. Você não tem noção da batalha do outro. Seja amoroso, seja empático. Eu acho uma graça quando as pessoas, elas, por trás do véu da internet, como elas são agressivas. Elas não fazem a menor ideia. E eu sinto dó, porque se elas estão buscando a Deus, a correção vai chegar lá. Deus às vezes permite que a gente viva algumas coisas para esticar a fé, para treinar a confiança e para trocar o nosso coração insensível por um coração sensível, que se enche de empatia. Jesus se vestiu da nossa carne e habitou entre nós. Ele podia ter aparecido no mundo com 30 anos. Eu costumo dizer que até dá mais credibilidade para o ministério dele, né? Quem é esse aí? Ninguém sabe. Surgiu, brotou. Veio aí fazendo milagre. Então ele é o Messias. Não. Ele vestiu da nossa carne, ficou 30 anos no anonimato. A Bíblia só cita o nascimento de Jesus, depois cita ele aos 12 anos, ensinando no templo, mostrando que ele estava crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, e depois ele vai para o deserto ser tentado. Nesses 30 anos, ele foi gente, ele foi filho, ele foi primo, foi vizinho. Tanto é que quando ele entra na sinagoga da sua comunidade, abre o livro de Isaías e fala a palavra profética sobre o Messias e fala, hoje se cumpriu essa palavra, o povo queria matar ele. O que você está dizendo? Que você é o Messias? Você está doido? Você cresceu aqui no nosso meio. Nós conhecemos sua mãe e seu pai. Levaram ele para o monte do precipício para lançar ele lá de cima. Mas ele se vestiu da nossa roupa. Habitou entre nós, viveu as nossas realidades. Ele habitou entre nós. Nós, como filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos de nos aproximar do outro. Sabe, tirar a nossa arrogância evangélica, de se sentir superior, porque sua roupa é mais comprida, ou porque você não tem a pele marcada por tatuagem, ou porque seu cabelo é de uma cor convencional, ou porque a sua sexualidade está curada e bem resolvida. A gente via Jesus sentado nos círculos mais barra pesada. E ele transformava as pessoas. Ninguém continuava mais do jeito que estava. Zaqueu parou de roubar. A mulher adúltera. A prostituta na casa de Levi. Tantos exemplos de homens e mulheres transformados, porque ele se vestiu da nossa carne, habitou entre nós e não se fechou em um gueto.
Nós estamos na igreja, gente, e aqui a gente é fortalecido. Aqui a gente aprende. Aqui a gente recebe alimento para nos fortalecer. Aqui a gente perdoa, releva, anda a segunda milha, dá a túnica e também a capa, pratica o cristianismo no treinamento que é a igreja, porque todos aqui são imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós tropeçamos em falhas reincidentes. Todos nós podemos falar como o apóstolo Paulo: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero é esse que eu faço. Que raiva de mim! Por que eu reagi com violência? Por que eu dei aquela má resposta? Por que eu pensei no meu coração, na minha mente, ser superior a fulano? Por que eu estou assim com inveja da ciclana? Por que eu estou com ciúmes? Por que eu estou disputando por poder? Por que eu tenho esse processo de inferioridade? Por que eu me sinto inferior, sendo que o Senhor deu a vida dele por mim? A gente está sempre enrolando nas mesmas linhas, tropeçando nas mesmas pedras. E o Senhor vai ter misericórdia de nós. E a causa de nós não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E o sangue de Jesus é eficaz para perdoar pecados. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre aquilo que eu consigo fazer, é sobre aquilo que Jesus já fez. Isso é graça. Mas o Senhor nos chamou para a gente ir melhorando, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Até aquele dia que nós vamos estar face a face com Ele e seremos como Ele é. Mas até lá, a gente vai sendo aperfeiçoado. Mas por que a gente acha que a gente tem o direito de apontar o dedo uns para os outros? Se a gente gastasse tempo da nossa vida para combater o próprio pecado e resolver os próprios problemas, ainda ia sobrar tempo para hidratar o cabelo. Mas a gente está mais preocupado com a vida alheia. E dos nossos pecados a gente não cuida. Dos problemas da nossa família, a gente não cuida. Ontem eu postei um vídeo, porque anteontem foi meu aniversário. Aí ontem eu postei um vídeo no Instagram, agradecendo as pessoas pelas palavras de amor. Eu recebi uma enxurrada de amor. Tanta gente, eu não consegui ler até agora todas as mensagens que eu recebi. Eu estou lendo uma por uma, mas quando eu penso que eu já estou acabando, tem mais mensagens chegando. E gente me encorajando, gente me felicitando, gente orando por mim, gente dizendo que me ama, gente dizendo que Deus está fazendo grandes coisas. E eu vou sendo abastecida de amor, consolada, encorajada. E eu falei, bom, deixa eu gravar um vídeo que eu agradeço todo mundo. Só que eu pensei que era tão óbvio, porque tanta gente fez homenagem para mim nas redes sociais. Então, eu não citei, é meu aniversário. Eu só falei, gente, muito obrigada, porque eu estou recebendo tantas palavras de amor. O dia de ontem foi um dia muito especial. Obrigada, não sei o quê, não sei o quê. Eu e o João estamos felizes, estamos em paz, estamos crendo naquele que pode todas as coisas. Bababá. Um tanto de gente, amém, Helena, glória a Deus, parabéns, aproveite esse novo ano, vai ser um ano de bênção. E eu comecei a ler os comentários do povo assim, o que aconteceu? O que houve? Ai, meu Deus, o que foi com ela? O que aconteceu com ela? Alguém me conta? Os crentes... Gente, tem sites hoje na internet que vivem de fofoca gospel. E sabe por que eles existem? Porque tem crente que dá popularidade para eles. Escândalo para o evangelho. Eles são escândalo para o evangelho. Chacota. Que diferença que tem entre esses crentes e nós? Nenhuma. Mau testemunho. Mas eles só existem porque eles têm audiência. Por que a gente está tão preocupado com o escândalo na vida alheia? Para a gente se sentir melhor com os nossos próprios escândalos? Para a gente tamponar as nossas próprias necessidades e falhas de caráter? Supere. Não é porque todo mundo está fazendo que Deus está aprovando. Supere a maledicência. Supere a apatia, a preguiça. Supere a fofoca.
Supere a indiferença, a falta de compaixão. Supere a incredulidade. Supere o medo. Supere a desesperança. Nós somos boca profética sobre essa nação. Para de falar que não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. O Brasil vai mudar em nome de Jesus. Começa a profetizar vida ao invés de profetizar morte. Vai dar certo, a justiça vai ser estabelecida. Se cada crente nessa nação levantasse de manhã e falar: eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que o Brasil vai ser resgatado da lama da corrupção. Deus vai transformar essa nação. Deus vai instituir a justiça. Deus vai mudar a nossa sorte, porque nessa terra tem um povo que chama, que clama e que entroniza Deus nessa nação. Eu não preciso do governo, eu preciso que Deus reine sobre o governo. E reine sobre mim, e reine sobre as minhas corrupções. A fila dupla, a sonegação, o gato na net. Isso também é corrupção. O querer se dar bem, marcar lugar, furar a fila. Seja honesto em tudo você, para depois você abrir a sua boca e orar pela que a honestidade mude a nossa nação. A gente cobra do outro o que a gente não está disposto a fazer? Essa mulher Ciro-fenícia, ela nos instiga, ela nos ensina. A mim particularmente. Ela não desistiu de clamar. Ela rompeu com uma série de barreiras. E Jesus olha para ela e diz: grande é a sua fé. Eu tenho cá para mim, eu gosto de pensar de que Jesus vinha falando: estou testando ela. Vem, vai, você consegue. Mais um pouquinho, mais eu consigo. Ajuda ela, Pai. E na hora que ela fala: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Yes! Você chegou até o fim, você completou o caminho, você perseverou, você permaneceu, você acreditou. Grande é a sua fé. Vai, a sua filha está curada. Gente, mas o Senhor quer nos levar a um nível de confiança. Que mesmo se as coisas não saírem, não tiverem o final que a gente desejar, ainda assim, Ele continua sendo Deus. Eu gosto dessa canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que é isso. É isso. Já foi provado na cruz do Calvário. Confie. Feche os seus olhos. Eu não sei que situação você está vivendo hoje. Ou talvez a sua vida esteja maravilhosa. Talvez nesse momento da sua vida você está experimentando um refrigério, um bálsamo. Mas seja em que fase da vida que você esteja vivendo, volte-se para o Senhor. Vá atrás de Jesus.
Não se contente com a religião. E não pense que Deus te deva alguma coisa se você escolhe viver em santidade, em obediência à sua palavra. Quando você escolhe a obediência e a santidade, você está se beneficiando delas. Deus continuará santo e soberano, mesmo se você tiver uma vida toda torta. Deus continuará existindo depois que todos nós passarmos como vapor. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, quando nós escolhemos viver em santidade, obedecendo os seus preceitos, buscando conhecê-lo, nós nos beneficiamos. Nós somos protegidos. Nós guardamos a nossa alma de muitas angústias quando seguimos a Cristo. Sim, teremos aflições, teremos dores, receberemos nãos, mas não estamos à deriva. Nada será desperdiçado. Nem o luto, nem a lágrima, nem a dor, nem a perda, nem a falência, nada será desperdiçado. Depois desse turbilhão todo, Deus vai trabalhar em várias frentes. No seu caráter, no seu espírito, e até no seu corpo físico. Essa é a diferença de nós pertencermos a Deus. Nada nos pode acontecer sem o consentimento dEle. Não estamos à deriva, alvos, presas fáceis do nosso adversário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas também não teremos tudo o que desejamos, a hora que desejamos, porque tem dias que Deus mima assim os seus filhos. Tem momentos na minha vida que eu já recebi tantos mimos de Deus. E isso me dá confiança. Quando eu entro nos turbilhões, quando eu entro nos vales, eu penso, não, Deus já demonstrou o seu amor para comigo. E Ele não está medindo forças com Satanás. Ele é soberano sobre tudo. E se eu estou vivendo isso, tem um propósito maior do que eu. É para algo maior do que eu mesma. Então eu só peço para Ele, me deixa sentir a sua presença. Porque com o Senhor eu posso atravessar o vale. Só me deixa sentir a sua presença. E eu vou seguindo atrás dele. Oh Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E também vou adorando. O texto diz que ela o adorou. Adore. Adore. É muito fácil a gente adorar quando está tudo bem. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Adore, adore. Confie. E não desista. Senhor Deus, nós curvamos as nossas frontes e o nosso coração diante do Senhor. Ah, Deus, o Senhor é a razão da nossa vida. Onde nós iríamos, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida, Senhor. Nós nos achegamos ao Senhor nessa manhã e te pedimos, não nos deixe desistir.
Não nos deixe desistir, Senhor. Aumenta a nossa fé. Abre os nossos olhos, aguça os nossos sentidos espirituais. Traga à nossa memória, Senhor, aquilo que pode dar esperança. Aviva no nosso coração a palavra que nós já ouvimos no passado, mas que caiu no esquecimento. Nós confiamos no Senhor. Nós queremos te dizer nessa manhã, Deus, que como essa mulher cananeia, se for preciso, nós vamos nos humilhar. Nós não temeremos nos humilhar diante do Senhor. E nós vamos te adorar, e nós vamos confiar, até que o Senhor abra a boca com a sua ordem. Nós vamos romper, Senhor, com a apatia, com o medo, com a incredulidade. Pelo poder do Teu Espírito em nós, nós vamos superar o desânimo, a depressão e o abatimento, crendo na Tua palavra, não na força que nós mesmos temos no braço, mas crendo na verdade que é a Tua palavra que nos adverte, nos garante. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós confiamos no Senhor. E nós queremos te dizer nessa manhã, Deus, aviva-nos, desperta-nos, tira as escamas, Senhor, dos nossos olhos, o véu do nosso entendimento turvo, Senhor. Desembaraça os nossos pés, para que a gente possa te seguir e persistir, até alcançar do Senhor a Tua resposta, o Teu consolo, a Tua esperança, o Teu abraço. Porque mesmo quando o Senhor nos diz não, o Teu abraço nos envolve. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós confiamos no Senhor. E nós queremos declarar isso com os nossos lábios nessa manhã, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos declarar essa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
Nós bendizemos o teu nome, Senhor, e nós declaramos: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força. E ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, nós superaremos, nos alegraremos e exultaremos no Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém.